aqui. Primeira viagem missionária de Paulo. E assim, só adendo para vocês ir se programando aí, carnaval, festa junina, aniversário, missa de sétimo dia e tudo. Não se preocupem com os fatos históricos, datas, nada disso. Mas precisamos focar na evangelização e no trabalho missionário de Paulo. Depois, lá em julho, para vocês não perderem o costume, como temos todos os slides que seria como o livro do Paulo Estevão, mas não temos autorização para gravar. Mas podemos fazer aulas aqui como apresentação, mas não podemos gravar nem disponibilizar. Então, vamos cuidar da primeira viagem missionária de Paulo, porque o trem atrasou um pouquinho, mas nós precisamos seguir adiante. Então, as imagens, Paulo na estrada de Damasco, Paulo e Barnabé, uma vez que são dividida a equipe, Paulo, aqui na imagem à direita, Paulo e Barnabé visitando o procônsul, que é fundamental na transformação de Saulo, a circuncisão dos judeus, que é um fato marcante não só na viagem de Paulo, mas no Ato dos Apóstolos, porque a Bíblia, o Ato dos Apóstolos, não tem todo o acervo e o conteúdo que tem o Paulo Estevão, que é um livro espírita, e aqui a demanda, a discussão, o debate a respeito da circuncisão entre Paulo e Pedro lá no caminho, na mansão do caminho. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor de meu nome. Isto é o que Paulo ouviu mediunicamente do Cristo a partir do momento em que ele é escolhido ali no cenáculo de Jerusalém para levar o evangelho a todos os gentios. A ilha de Chipre foi a escolhida por primeiro objetivo por ser a terra natal de Barnabé. Foram bem recebidos em todas as cidadelas de Chipre, mas foi em Neapafos que foi fundada a igreja. Então, quando Paulo começa, aqui não tem nada de Saulo, aqui nós já estamos falando do Saulo a partir da estrada de Damasco, não, nós já estamos falando do Paulo missionário, de tudo aquilo que nós vimos lá no Ato dos Apóstolos, a cura do aleijado, a cura daquelas criaturas que caiu, que estava lá semi-morta, que nós sabemos. Então, ele e Barnabé, lembrando sempre, é o amigo, o amigo da segunda chance. Barnabé está sempre oferecendo uma nova oportunidade a todos aqueles que erram, mas ele é o grande responsável por confiar e acompanhar Paulo em sua missão. E Chipre era a terra dele. Então, foi lá que foi fundada a igreja. Lá, o procônsul romano do local mandou chamar Saulo e Barnabé e expôs a sua doença aos cristãos recém-chegados à ilha. Então, o procônsul, como nós vimos aqui, era como se era a autoridade responsável. E ele já sabia do que se falava a respeito do poder e dos milagres que Paulo e Barnabé estavam realizando, assim como todos os demais apóstolos. E como toda autoridade, ele tinha a capacidade, sim, e podia exigir, tinha essa prerrogativa de exigir a sua presença quem quer que seja. E ele, estando doente, debilitado, pede, então, para que possam levar a sua presença Paulo e Barnabé. O procônsul romano era Sérgio Paulo, o mesmo romano que libertara Gesiel, Estevão, da escravidão das galés, salvando sua vida. Saulo disse ao político romano que ele já havia sido salvo por Jesus uma vez, descrevendo o episódio na galé. Sérgio Paulo ficou impressionado, já que ninguém sabia dessa história. Mas não é um milagre, e também não é fofoca espiritual, porque benfeitores, espíritos superiores não ficam fofocando. Só que o procônsul era uma autoridade. Doente, ele queria o concurso de Paulo e Barnabé
para a sua saúde. Chegando lá, então Paulo diz a ele que ele já foi salvo por Jesus uma vez. Paulo está se referindo aqui à história que foi contada a ele por Pedro, quando Estevão chegou na casa do caminho. Porque Estevão, quando foi condenado às galés, quando ele tentou salvar o pai, então ali era praticamente uma condenação de morte. Só que naquele navio, a ordem era para que Gesiel fosse morto. Mas, quando o procônsul estava nesse navio, então o comandante do navio, vendo que ele estava lá com a peste, então, para se livrar de Gesiel, que ainda não era Estevão, que é o nome latino, ele pede que Gesiel vai cuidar do Sérgio Paulo, do procônsul, com a intenção clara de que Gesiel se contaminasse, contagiasse, e aí ele viesse a morrer, e assim satisfaria a vontade do interventor romano que ficou com as terras dele. Então, quando Paulo diz a ele que ele já foi salvo por Jesus uma vez, o procônsul se assusta, porque ele fala, como que ele sabe disso se eu não contei isso para ninguém? Para ele foi um milagre, para ele, para o procônsul, isso era algo sobrenatural. Mas não, essa história era de conhecimento de todos os apóstolos do caminho. Mas, assim como todos aqueles que vão à casa espírita e se impressionam, muitas vezes com uma comunicação, ou às vezes com algum recado, com alguma orientação que recebe, pensando que isso é sobrenatural. O chefe político buscou a aprovação de Bar Jesus com um olhar indagador. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou: julgávamos que estivesseis aparelhados de uma nova ciência, ou de uma ciência nova. Esse Bar Jesus, mágico, quando se fala mágico na Bíblia, o mago, nada mais é do que um médium que faz mau uso da sua mediunidade. Ele está sempre cercado por espíritos inferiores, a exemplo de hoje, daqueles que leem sorte, das cartomantes, dos adivinhos e daqueles que comercializam a sua mediunidade. Quando Paulo chega e começa ele e Barnabé a falar de Jesus, então o mago, o médium Bar Jesus, ele de imediato ele já fala: julgávamos que estivesseis aparelhado de uma ciência nova, por tantos os milagres e por todo o sucesso que eles estavam fazendo, todas as realizações, todos os prodígios que eles estavam realizando, isso era de conhecimento. Então, ele ali querendo fazer uso e se aproveitar do que eles faziam, acaba tratando com desprezo, dizendo que eles ali, se eles tinham algum amuleto ou algum talismã. Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? É essa a indagação, para ver a dificuldade dos apóstolos em levar os ensinamentos de Jesus. Jesus não era conhecido, mas o carpinteiro sim. O filho do carpinteiro era assim que ele era conhecido. Muito mais como filho do carpinteiro ou carpinteiro do que como Jesus e pelos feitos que ele tinha feito até então. E o mago aqui, o médium desviado, ele então fala com que direito ou com que autoridade eles invadem o palácio do governador para falar aí do carpinteiro. E Paulo responde: também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho de Deus vivo. Não tem melhor resposta do que essa para alguém que está querendo ali simplesmente desprezar os valores espirituais. Mentira, responde Bar Jesus, são mentirosos. Tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. Como ele vivia da mediunidade, como ele comercializava e enganava todas aquelas criaturas, não só o procônsul, o medo de ser desmascarado,
o medo de ser colocado à descoberta todos os seus poderes, que na realidade era tudo mentira, então ele trata não só de desmerecer, mas colocar Paulo e Barnabé e os seus feitos à conta de Satanás ou do diabo. É a maneira mais vil que se tem de falar do evangelho. É o medo da descoberta, é o medo da mentira. A polêmica durou mais de uma hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e os feitos de Jesus. Em atitude mais enérgica, o apóstolo então sentenciou. Então eles ficaram naquele embate. Bar Jesus falando que eles eram do demônio, que eram talismãs, que eram feiticeiros, que era isso, e Paulo defendendo Jesus e os seus ensinamentos. Quando o Bar Jesus, totalmente alterado, fala algo que fere mais a personalidade e principalmente a moral do Cristo, aí mexe com os brios de Paulo, que então ele fala: tudo fiz por convencer-vos, sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição de que podereis enxergar a luz. Então, Paulo, todo respeitoso, todo comedido, ele diz: olha, fiz de tudo para respeitar as suas convicções, o que você faz. Em momento algum estou aqui ofendendo a sua honra, a sua moral. Mas, já que você quer ir por esse lado, então você está cego, cego porque você não quer ver. Então, aqui nós começamos a ver, nós já falamos, o Atos dos Apóstolos tem muitos fenômenos espíritas, tem muitos fenômenos mediúnicos. Por isso é preciso ficar atento nas palavras. Então, Paulo diz: todavia estás cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Ele está fazendo uma referência à própria vida dele, o Saulo. Ele precisou ficar cego, a parte das escamas, que nós já explicamos, para que ele pudesse compreender todo o poder de Jesus. E é isso que ele não está amaldiçoando, ele está fazendo uma colocação a respeito, então, da mediunidade desviada de Bar Jesus. Como vós, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis esse benefício. Bar Jesus deu então um grito, dizendo: estou cego. Mais uma vez aqui, fica claro para nós o quando nós falamos nas aulas passadas a respeito de Ananias e Safira, que tentaram enganar a Pedro, e a Bíblia diz que eles foram mortos. Aqui não é Paulo, e Paulo não tem esse poder de cegar ninguém. Jesus não permite, por pior que seja a criatura e melhor que seja o instrumento, que alguém possa fazer mal ao outro. Porém, é preciso lembrar que Paulo, sendo médium, então ele sabe, nesse choque e o medo de ser descoberto, da sua mentira e das suas falcatruas virem à tona, então Bar Jesus sofre ali aquele choque, o receio, o medo. E as companhias espirituais, então, que o auxiliavam, vendo ali toda a demonstração de poder de Jesus através de Paulo e Barnabé, eles se afastam. E afastando momentaneamente, Bar Jesus, então, é obrigado a se recobrar dentro das suas próprias forças. Então, ele perde a visão momentaneamente. Por quê? Nós sabemos da obsessão. Quando o obsessor é afastado, em muitos casos, essa simbiose obsessor e obsidiado, é preciso ter muito cuidado, porque ambos podem sofrer consequências, muitas vezes imensuráveis. Então, quando ele fala, estou cego, nada mais é do que as companhias espirituais o abandonando, deixando ele
com seu próprio magnetismo e a sua própria energia. Não é um castigo ou uma punição de Paulo pela mediunidade desviada ou que ele esteja sendo castigado. Pelo contrário, é uma oportunidade de ensinar e de educar. Por 4 longas horas, Bar Jesus chorou mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oraram de joelhos. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Sim, se nós olharmos dentro daquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, na realidade, Paulo e Barnabé fizeram ali uma reunião mediúnica. Eles realizaram uma desobsessão coletiva. Não só aqueles que causavam a doença no procônsul, bem como aqueles que se aproveitavam da indisciplina e da invigilância de Bar Jesus. Ele, as companhias sendo afastadas, e ele passando por esse choque anímico, ficando cego momentaneamente. Então, o apóstolo, ali, Paulo e Barnabé, começam a orar. Eles começam ali a entrar em contato mais direto com o mundo espiritual. Então, ali eles harmonizam o ambiente, troca-se toda essa energia, o magnetismo espiritual, os eflúvios espirituais beneficiando a todos os que ali estavam. Por quê? O obsessor não é simplesmente arrancado, ele é orientado, acolhido e encaminhado para o devido socorro. É assim que acontece, não é arrancar e simplesmente deixar. Então, durante esse período em que eles ficaram em oração, em prece, vibrações, então harmonizaram todo o ambiente em que todos se encontravam. Em seguida, Saulo impôs as mãos na fronte e, com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Paulo, então, dá-lhe um passe individual. Paulo, então, dá ali o passe anímico, uma limpeza áurica, a fronte. Ele está dizendo o quê? Simplesmente no frontal, uma vez que o coronário já foi todo harmonizado durante ali a prece. O que traz de volta a visão que o Bar Jesus, que o mago, então, havia perdido momentaneamente. Então, é aquele choque. Às vezes nós batemos, quem já bateu o cotovelo num determinado ponto, ou muitas vezes quando nós passamos por uma emoção muito forte, muitas pessoas dizem, nossa, minha vista turvou, nossa, fiquei sem enxergar nada. Então, é essa mesma situação que está havendo aqui. Então, o passe individual que Saulo ou Paulo oferece a ele é uma oportunidade de aprendizado e de educação mediúnica. Está mostrando os propósitos divinos dos dons mediúnicos que todos nós temos. E isso acaba beneficiando também o procônsul, uma vez que ele está imerso no mesmo ambiente. A conversão e a cura de Sérgio Paulo foi o estopim de um grande movimento cristão na ilha de Chipre. Sérgio Paulo proporcionou todo o apoio material para a construção da igreja cristã em Nea Pafos. Então, o procônsul, quando ele é curado por Gesiel e Gesiel se contamina, então o comandante do navio ele quer jogar Gesiel no mar para se livrar e assim cumprir a ordem do Império Romano. Só que o procônsul, em gratidão, não deixa e obriga o capitão, e ele era autoridade, ele tinha esse poder, essa prerrogativa, ele então obriga o capitão a ir até a praia, vamos assim dizer, e ali ele então pede que Gesiel seja abandonado na praia, não sem antes ele, o procônsul, ofertar-lhe uma bolsa com dinheiro, e deixa então Gesiel doente ali na praia, ardendo em febre, e o navio recobre. E ali
Gesiel sofre, né, a atitude, o assalto de dois malfeitores que acabam roubando-lhe a bolsa e o dinheiro. Mas, vendo a sua situação, eles o encaminham para a casa do caminho, onde ele se recupera a saúde, conta a Pedro tudo o que aconteceu, se converte, porque ali de posse dos pergaminhos do Evangelho de Mateus ou de Levi, como queiram, ele então toma conhecimento da vida de Jesus através do Evangelho de Mateus que Pedro ali possuía. Então, mais uma vez, sendo salvo pelo Cristo, pelos auxiliares do Cristo, pelos instrumentos do Cristo, então o procônsul, em gratidão, então ele tudo faz para que o cristianismo passe em Neopáfos a ser não uma religião oficial, mas que passa a ser respeitada e ele próprio. Sempre que aparece escrito igreja, não é o templo de pedra. Para a construção da igreja, para a construção de um templo, igreja é comunidade. Para a construção da igreja cristã, ele está dizendo para que a comunidade, para que todos aqueles que se convertiam ao cristianismo pudesse professar a sua religião sem preconceito e sem discriminação. É a maneira que ele encontra de devolver os benefícios que, mais uma vez, ele recebeu. Seguindo a viagem, depois que eles saem de Neopáfos, então eles chegam nessa outra cidade chamada Icônio. Paulo e Barnabé entram juntos na sinagoga dos judeus. É preciso lembrar sempre que Paulo, então, tinha cidadania romana e ele podia falar, sim, em qualquer sinagoga. Então, eles entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus como de gregos. Icônio, Corinto, próprio Éfeso, todas essas cidades eram cidades portuárias e onde se passava grande parte, se não quase a totalidade do comércio da época. Por isso, era uma miscelânea de raças, de culturas e principalmente de religiões. Então, por isso que ele fala, uma grande multidão passou a acreditar, passou a professar ali aquilo que eles falavam. Mas os judeus que não creram excitaram e exasperaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. A mesma coisa. Tem pessoas que vão na casa espírita, são beneficiados, passam na assistência, vão fazer os cursos, sim. E muitas vezes a pessoa acaba se tornando um espírita, mas não é esse o objetivo da doutrina, mas sim que as pessoas se tornem criaturas melhores. Aqui, os judeus, muito arraigados ainda à letra, muito ortodoxos e radicais nos seus valores, eles não aceitavam aquilo que Paulo e Barnabé então estavam dizendo. Eles não aceitavam essa doutrina do carpinteiro. O cristianismo não era aceito. E eles, então, tratam de fomentar uma revolta, uma rebelião, não só contra os dois, mas principalmente contra os amigos, os familiares que acabavam se convertendo. Então, os apóstolos, aonde iam, ao mesmo tempo em que tinham os necessitados, que tinham aqueles que eram gratos e ficavam agradecidos, tinham aqueles que eram contrários. Não queriam perder as mordomias, as regalias e os benefícios de se aproveitar da ignorância do povo. Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários, quando um incidente ocorreu em auxílio deles. Uma moça noiva se apaixonou por Paulo.
É isso que a imagem está mostrando. E o Américo Sucena, que é o detentor dos direitos dessas imagens, aqui eu posso usar, porque eu estou usando, né? Nós podemos usar o Servir e Amar, pode usar, porque nós estamos em um estudo. A essa autorização a gente tem. Mas, se olhar, nós vamos ver a felicidade de quem ilustrou, porque mostra Paulo e Barnabé, mostra a moça obsidiada, mas mostra principalmente os espíritos obsessores que a acompanham. Então, Paulo e Barnabé, eles veem, mas a grande multidão não. E é isso que a imagem reflete. Então, quando os judeus que ortodoxos, os judeus radicais, querem expulsar os missionários, querem expulsar ali os responsáveis pela evangelização, enquanto eles arrumavam um motivo, aí apareceu de graça, como sempre as trevas trabalham. A moça, então, encantada com o que eles falavam, se apaixona por Paulo. É aquela coisa que nós, muitas vezes, já falamos. É preciso separar o palestrante, o instrutor, o orador da criatura, do ser humano. Um é aquele que serve ao evangelho, de instrumento. A outra é a criatura falível que está em aperfeiçoamento. E aqui a moça se apaixona por Paulo, o que é o motivo que os judeus queriam para que eles fossem, então, expulsos de Icônio. Paulo, por sua vez, estranhava a atitude da jovem, que insinuava-se. Certa vez, quando se dispunha a voltar para casa em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Imaginemos todos nós, aquela época onde a mulher era parte integrante do patrimônio do marido, ele era o seu senhor, ela não tinha voz ativa, a mulher, o seu testemunho não era considerado respeitável. Então, imagina ela procurando Paulo ali num particular. Isso causa não só estranheza, mas é motivo mais do que suficiente para mostrar que eles não respeitavam a lei de Moisés. Mas Paulo, como a ilustração deixa bem claro, e o próprio Ato dos Apóstolos relata que ele estava bem atento. Só que o noivo fica sabendo. E quando o noivo fica sabendo que Paulo, a moça, estava a conversar com ele, então Paulo fala para ele: amigo, não te acabrunhes, nem te exaltes em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Olha como a espiritualidade age. Se as trevas, se os espíritos inferiores estão induzindo a moça ao erro para ver aí a vaidade, a fascinação, mas principalmente aí a moça tentando seduzir Paulo, então Paulo diz ao noivo que ela está enferma. Ele não entende. Ele entende esse enferma, Paulo está falando enferma espiritual, mas o noivo entende como doente, o que agrava ainda mais a opinião e principalmente o conceito em relação aos dois. Eles sentem essa enferma como se fosse uma ofensa. E ele continua falando ao noivo: estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mais claro e mais intuído não poderia estar o apóstolo dos gentios com esta frase, dizendo sempre que a luz tem sempre as trevas caminhando lado a lado. Os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo, se lembraram de influenciar esta pobre criança,
para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade é outra. Paulo é bem coerente. Paulo, ele é bem compreensível. Ele explica de uma forma todo dócil para o noivo, quando ele fala de adversários, de trevas, quando ele fala de inferioridade. Ele trata a moça como criança. E toda essa gentileza, em vez de melhorar o ambiente, acaba servindo exatamente do pretexto que os judeus que não acreditaram, os não convertidos, estavam esperando. E Paulo ainda arremata dizendo: talvez agora, como você está nervoso, como você está em cima de uma emoção, talvez você não me entenda, mas a realidade é outra. Resolveu? Não. Paulo é preso como sedutor. 5 dias de prisão, 39 açoites e severos castigos. Esta é a vida. Esta é a situação daqueles que servem o Evangelho. As pessoas, muitas dessas, dentro dessas obsessões coletivas, e exatamente aqueles que são influenciados pelas autoridades, pela classe dominante, acabam sendo prevalecendo. Então, não importa os benefícios que eles fizeram, porque isso no momento é esquecido. O que importa é o momento, e no momento eles são um perigo. Daí os açoites e daí todos os castigos que eles sofrem. Em Icônio, eles pregam com graça, e muitos, graça não é riso, pregam com graça, ele está dizendo, intuídos, inspirados. A Bíblia fala pelo Espírito Santo. Nós sabemos que é o próprio Estevão, Abigail, sempre ali na linha de frente, ajudando e auxiliando Paulo, Barnabé e todos os seus companheiros, Silas, Timóteo, como nós vamos ver no decorrer de todas as viagens. Então, tanto os judeus quanto os gentios passam a crer. Tem as perseguições, tem o preconceito, tem as prisões, tem os açoites, tem, mas também tem os benefícios que eles proporcionam àqueles que aceitam e que compreendem os ensinamentos. Lucas nos diz que eles ficam por lá, em Icônio, um bom tempo, até que os judeus e gentios incrédulos se juntam para apedrejarem aos dois. Sabendo disso, eles fogem para Listra e Derbe. Sim, e fugir não é covardia. Fugir não é abandonar o trabalho. Sabendo que há uma conspiração, que isso está sendo levado e que eles correm risco de vida, então nada mais justo do que eles se afastarem. Então a própria espiritualidade, próprio Estevão, próprios benfeitores, então orientam para que eles saiam da cidade, porque o trabalho deles ainda estavam iniciando. Então eles fogem para Listra e Derbe, que são outras cidades. Por onde eles passavam, eles encontravam opositores, se deparavam com pessoas que não concordavam, a ponto de estarem dispostos a partir para a violência física. Quantas vezes nós já ouvimos em algum lugar que nós somos: ah, você é espírita, ah, você vai bater tambor, ah, porque você vai fazer isso, porque você vai fazer oferenda, porque você vai fazer sacrifício, isso e aquilo. A ignorância ainda perdura. Então, não é o que acontecia aqui enquanto os apóstolos, tudo isso está relatado nessas viagens de Paulo, está relatado no Ato dos Apóstolos. Tudo isso que aconteceu com eles aconteceu com a doutrina espírita. Tudo aquilo que é novidade, toda doutrina nova, tudo aquilo que vem para romper costumes, fanatismo e vencer a ignorância, vai encontrar resistência.
E muitas vezes as pessoas partem para agressões. Muitas vezes não, a mãe não deixa a criatura sair para ir no centro, o pai, o namorado, o noivo, a família entende que a pessoa... Logo que a doutrina foi lançada, muitos, os sanatórios e os hospícios passaram a ficar lotados de criaturas, simplesmente porque eles não sabiam lidar. Mas não é que estavam loucos, não, eram simplesmente pessoas que sofriam de obsessão. Mas como que vai explicar isso onde prevaleciam ainda as religiões, sim, espiritualistas, mas que não admitiam a vida espiritual ou a sobrevivência da alma? Então, é o que ele fala. Sim, tinham aqueles que eram beneficiados, se convertiam e passavam a servir ao Evangelho, como tinham aqueles que, não tendo argumentos, partiam para a agressão física. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que nós também encontraremos oposição nas nossas vidas. Muitas vezes, mesmo ao fazer a obra do Senhor, encontraremos oposição. Devemos estar sempre sensíveis ao Espírito para saber quando devemos perseverar e quando devemos seguir outro caminho. Não se deve tentar convencer ninguém. Não devemos impor a ninguém as nossas convicções e o nosso aprendizado. O que ele está dizendo. Porém, todo aquele que está a serviço do bem e a serviço do amor, em um momento ou outro, seja no trabalho, muitas vezes no mercado, na fila do ônibus, no próprio ônibus, no metrô, no dia a dia, nós vamos encontrar pessoas que querem discutir, que querem debater. E, mais uma vez, às vezes esse afastamento, às vezes esse recuo não é covardia, mas sim afastar para que possamos ver melhor a situação. Kardec sempre nos recomenda, nós devemos sempre partir do pressuposto do que a outra pessoa conhece, para que possamos levar a ele aquilo que lhe é desconhecido, e não chegar querendo impor uma doutrina que eles não têm a mínima ideia do que significa e quais são seus conceitos e postulados. Era isso que Paulo e Barnabé, aqui no caso, estavam sentindo lá em Icônio. Paulo e Barnabé permaneceram em Icônio até onde entenderam que era hora de sair. Devemos fazer a mesma coisa, perseverar diante das adversidades e entender no espírito o momento de mudar de estratégia. Mas, claro, não tem. Então, não é partir para o confronto, mas sim exemplificar com as nossas atitudes. Em Listra, estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo desde o seu nascimento, e que nunca tinha andado. Ele ouvia falar de Paulo, e este, fitando os olhos nele e vendo que tinha fé e de que iria ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Duas reflexões. Primeiro, quando aqui fala o homem aleijado dos pés desde o seu nascimento, nós sabemos das aflições anteriores, das aflições atuais e das aflições pretéritas à nossa existência. Então, aqui nós sabemos que é nada mais do que uma lei de ação e reação, causa e efeito. Porém, Paulo, olhando para aquela criatura, recebe então a intuição de que ele viveu todos esses anos sem reclamar, sem blasfemar, sem ficar lamentando a sua situação, ou seja, resignado. A partir desse momento, Paulo compreende que ali é um processo obsessivo, da mesma forma que foi quando Jesus cura, então, o paralítico da piscina. É um processo obsessivo
que minava ali a energia dos membros inferiores, das chamadas as pernas ou os pés, que eram muito comuns. Paulo, então, olhando para aquela criatura, conversa com os obsessores, acolhe-o, os encaminha para o socorro e, se dirigindo ao aleijado, ele diz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. A Bíblia diz isso, né? Porém, Paulo, quando nós lemos Paulo e Estevão, nós sabemos que aqui não é que ele saiu para correr a São Silvestre. Sim, porque uma pessoa que está paralisada há muito tempo, muitas vezes os órgãos, os tendões, as articulações acabam atrofiando. Sim, é preciso não entender esse milagre de que ele levantou e saiu pulando. É só uma alegoria, é só uma forma de dizer. Ele levantou, se apoiou porque não tinha o peso, não tinha a carga dos obsessores. Então, ele conseguiu se levantar. E com o movimento diário, então, ele voltou à sua atividade normal. Mas Paulo entendeu. Aqui poderíamos colocar na sequência até as palavras do próprio Cristo. Vá, a tua fé te curou. Por isso, Paulo entendeu que ele já, ali naquele momento, já tinha cumprido a sua prova ou a sua expiação. A multidão, vendo o que Paulo fizera, levantou a voz em língua licaônica. Licaônia era o nome de uma cidade, então, por isso, em língua licaônica, que era da onde ele era originário, dizendo: os deuses em forma humana desceram a nós, e chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este quem dirigia a palavra. Dois deuses gregos, dois deuses que eram observados ali pelos judeus, pelos romanos e principalmente pelos gentios. Então, eles associavam não ao Cristo, mas a Júpiter e Mercúrio a cura que ali foi realizada. Então, eles queriam com isso dizer que eles eram criaturas ou seres sobrenaturais, que eles eram deuses, e por isso eles realizavam essas maravilhas. Dúvidas, perguntas, depois do susto, enquanto fazem a pergunta, eu tomo água. Seba, por que os judeus que foram agraciados com tão 400 anos, depois mais 40 no deserto, é sofrimento? Johnny, tem várias coisas que eles Johnny, Oi. Eu não estou ouvindo, só para mim está saindo muito fracionado. Eu não ouvi a pergunta. Ah, desculpe, e agora, melhorou? Melhorou? Vamos lá. É porque os judeus que foram tão agraciados por tantas coisas boas durante o exílio, eles, ainda nessa hora que você falou, eles ainda nessa hora, ainda são um entrave para Paulo e Estevão. Por que eles sempre incorrem no mesmo erro? Porque os judeus... Tudo bem, toda vez que você se afasta de Deus... Os judeus esperavam um Messias, um Salvador, eles esperavam um guerreiro, eles esperavam um libertador, eles esperavam um ser humano que viria empunhando a espada e que dizimasse todas as centúrias do Império Romano e devolvesse a eles a posteridade, o poder e a autoridade que Deus havia concedido a Abraão quando ele disse que a posteridade de Abraão possuiria a terra. Só que essa colocação, a tua posteridade cobrirá toda a terra, ele não está falando de domínio, ele está falando de uma religião, ele está falando do ensinamento que o Salvador, o Messias, iria trazer, que era Jesus. Só que quando vem Jesus, não vem montado num cavalo branco, empunhando a espada, mas falando de amor, de igualdade, da necessidade do perdão, isto vai no sentido contrário do que eles entendiam. Eles entendiam esse libertador, esse salvador, ou esse Messias, como foi Davi, um guerreiro, um conquistador. E as armas de Jesus eram o amor, o perdão e a fé. Então, não condiz com o que eles entendem dentro do judaísmo.
Por isso que eles ainda esperam, até hoje, o Salvador e o Messias. Jesus, para eles, é apenas um mercenário. Jesus é apenas um agitador dentro dessa concepção. Então, eles não aceitavam, porque eles sempre se sentiram uma raça superior. Eles sempre se sentiram melhor do que todos os outros. É preciso entender que essa classe dominante dos hebreus eram os espíritos mais orgulhosos e mais egoístas de Capela. Foram os únicos espíritos que não compartilharam os seus ensinamentos e o seu aprendizado com as raças primitivas do planeta Terra. Então, eles não conhecem, eles não aceitam a autoridade de Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente. Depois nós respondemos a todos os demais. O sacerdote de Júpiter, que estava em frente da cidade, trouxe para das portas touros e grinaldas e queria sacrificar com a multidão. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, quando ouviram isto, rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Então, quando eles começam a ser chamados de deuses, que é o que está aqui na representação da imagem, então, da mesma forma que tem as autoridades nomeadas pelo Império Romano, como era o procônsul, então, o sinédrio, os gentios, os judeus, você tinha um sacerdote da sinagoga, você tinha os sacerdotes dos templos. Então, tudo isso era autoridades, tudo isso era uma ordem eclesiástica. Você tinha uma hierarquia que era preciso obedecer. O sacerdote do templo, vendo o que eles realizaram ali da cura do aleijado, então resolveram fazer o quê? O que eles faziam: sacrifício, oferenda. Por isso trouxeram. Quanto maior a oferenda, mais Deus vai ficar agradecido. Só que Paulo e Barnabé, vendo que eles iriam sacrificar os animais, então, para mostrar que eles não eram deuses e que eles estavam ali simplesmente servindo ao Evangelho, eles rompem com essa tradição. É a mesma coisa que se tivesse chegado lá no centro uma pessoa obsidiada, seja no Frei Anselmo, seja no Manuel Bento ou qualquer outra casa espírita, né? Então, chegou lá uma pessoa que está sobre uma influência espiritual, você ali socorre o encarnado e o desencarnado e a pessoa fica bem. E aí a família, em gratidão, quer que você aceite um presente, uma oferenda, quer que você aceita isto ou aquilo. E isso está errado. Então é isso que Paulo diz. Por que vocês estão fazendo isso? A custo, conseguiu dissuadir o sacerdote e o povo de que não lhes oferecessem holocausto, que não tirassem vida, que não matassem nenhum ser vivo, nenhum ser vivente para agradecer ou para ofertar a eles mesmos. Feriram com isso o orgulho e os sentimentos religiosos dos devotados politeístas. Então, imaginemos o sacrifício que é. Então, a pessoa está acostumada a ir, como foi o Bar Jesus, a pessoa vai na cartomante, paga, vai no Jair de Ogum, paga, vai lá naquele que faz adivinhação, paga, vai lá naquele que faz trabalho, paga. E aí, de repente, vem alguém e consegue para você um benefício e não te cobra nada. O que vai acontecer? Todos esses que vivem de Deus, todos esses que sobrevivem à custa de Deus e do Evangelho, vão romper com essas tradições e vão fomentar a discórdia e a perseguição. Foi isso que aconteceu. Quando eles não aceitam, eles se colocam num lugar de humildade. Eles colocam ali de que eles estão ali a serviço de uma inteligência maior. O trabalho que eles estão realizando não visa recompensa ou agradecimento, mas sim esclarecimento para que as criaturas possam viver em paz. E isto, nós todos que assim agem,
sofre com essas discriminação. Imagina você ter um templo, imagina você ter uma casa espírita, imagina você ter uma igreja onde você não aceita. Nós estamos falando aqui de doação, nós não estamos falando aqui de sócios. Sim, tudo isso, uma casa, uma igreja, precisa se manter. Como fazemos isso? Está errado? Então, não, há uma contradição? Não entendi, Sebastião, o que é. Pode ou não pode? Veja bem, Jesus ensina isso claramente na parábola do samaritano. Quando Jesus recolhe ali o viajante que foi ferido, quando Jesus o leva até a estalagem, Jesus cuida dele. Jesus o auxilia, ampara e fica. Quando de manhã, quando vai embora, ele diz que o samaritano faz o quê? Ele fala, o samaritano ofereceu 2 denários, 2 moedas em algumas traduções, ao dono da estalagem. Ou seja, Jesus está dizendo que mesmo aquele que faz a caridade remunerada, desde que ele não esteja escravizando, desde que ele não esteja abusando disso, sim, tem muito trabalho remunerado que precisa, sim, e deve acontecer. É o caso. Então, aqui, nós não estamos falando daquela pessoa que é sócio na casa espírita, na igreja, a pessoa que faz doação. Estamos dizendo daqueles que vivem às custas da religião e da ignorância de todos os povos. Foi esse um dos maiores trabalhos que Paulo teve que romper aí com Barnabé, essas tradições absurdas. Quanto mais ignorante, tanto mais se aferra às suas ideias, por mais absurdas que sejam. Você toma um banho de rosa branca, você põe sal atrás da porta, você precisa matar um coelho para você pegar aquele talismã, é ferradura atrás da porta, é as 7 ervas, arruda, guiné, não sei mais o quê. Ah, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, todas essas crendices, todo esse misticismo, só aumenta, só fomenta aí a falta do conhecimento e a informação de qualidade. Precisamos lembrar sempre que somos espíritos em evolução, em aprendizado, e precisamos aproveitar todas as oportunidades. Disse o Cristo no seu Evangelho: brilhe a sua luz para que os homens a vejam. Não é errado, não tem como, todos nós devemos compartilhar o conhecimento, a informação. Todos nós devemos, sim, mostrar quão grande é a nossa fé e a nossa dedicação ao Evangelho. Porque se as pessoas ainda têm dificuldades de compreender, de enxergar a Deus e a Jesus, mas nós que falamos a mesma língua, que estamos na mesma situação, então é mais fácil compreender o que nós falamos, falando essa mesma linguagem deles. Então, quando Jesus diz, brilhe a tua luz, ele está dizendo, faça a sua parte, faça aquilo que está ao seu alcance, porque em um momento ou outro você vai estar auxiliando e amparando a quem necessita. E Paulo seguia isso com muita propriedade. Diferentemente de quando pregou no templo para os judeus, aqui Paulo usa de elementos naturais e comuns para falar sobre o Senhor. Paulo, na sinagoga, era o doutor da lei. Paulo, na sinagoga, era o Saulo, exímio conhecedor da lei mosaica. Saulo, aquele que compreendia a fundo a forma com que Moisés se expressava. Então, ele falava porque ele compreendia a mente dos judeus. Então, um espírita hoje, que já foi evangélico, ele vai usar a palavra de acordo com o entendimento, as palavras e as situações que o evangélico entende. A mesma coisa,
a maioria de nós que viemos do catolicismo, então nós temos que falar, às vezes, de céu, nós temos que falar de pecado, nós temos que falar de inferno. Não adianta querermos mostrar conhecimento intelectual falando de erro, falando de regiões inferiores, falando de umbral. Não adianta nós falarmos de esferas superiores, de mundos crísticos. Não, as pessoas não entendem essa linguagem. Então, aqui, Paulo está falando para a multidão, ou seja, ele está traduzindo para uma forma popular aquilo que era falado na sinagoga. Em seu discurso, aqui em Listra, ele falava sobre as chuvas, o mar e mantimento, elementos com os quais aquele povo facilmente se identificaria. Chuvas, limpeza, é o que ele está dizendo, é produção, ele está falando de colheita, ele está falando de produção de grãos, ele está falando ali de um processo que vai desde o lançamento da semente até a colheita. Ele fala do mar e fala de mantimentos. Ele está falando do mar enquanto fonte de vida. A pesca era responsável por mais de 70% ali do comércio àquela época. Então, é a mesma coisa. Então, ele está dizendo, se nós levarmos o mar à exaustão, vai chegar um momento em que não vai ter peixe. Da mesma forma, o mantimento. Diferentemente de Pedro, Paulo entende que não existe nada que seja proibido, mesmo conhecendo ele a lei de Moisés. Então, ele abre esse leque, mostrando que o evangelho de Jesus é para o espírito, não para o corpo. Ele mostra que os ensinamentos e o aprendizado é para a elevação espiritual e não para o aperfeiçoamento do corpo. Por isso, ele era entendido por todas as classes, mesmo as mais simples, os gentios, os pagãos convertidos e os judeus que eram empregados e alguns escravizados pelos poderosos. A mesma coisa nós devemos fazer. Por mais que conheçamos os detalhes da palavra e entendamos sobre diversos assuntos complexos, devemos adaptar o nosso discurso para que as pessoas que nos ouvem compreendem o que estamos falando. Não adianta nós chegarmos, assumirmos a tribuna, não adianta nós chegarmos numa reunião mediúnica e começar a falar do Cristo redivivo. Não adianta nós falarmos que as vicissitudes da nossa existência hoje está relacionada aos nossos débitos do passado, do pretérito, devido à pluralidade das existências, dos diversos mundos habitados. É bonito, mas qual benefício que isso traz para quem está com dor, com sofrimento, para quem está em aflição? Então, nós precisamos chegar lá e dizer o quê? Olha, Jesus está presente aqui entre nós. Todos os nossos erros, todas essas desigualdades, todas essas diferenças, é a oportunidade de nós adquirirmos paciência, tolerância, piedade. É a oportunidade que todos nós estamos tendo de praticar a caridade, dividindo com aquele que não tem. Então, nós precisamos falar de acordo com a necessidade das criaturas e não de acordo com o nosso conhecimento ou a nossa intelectualidade. É preciso entender, evangelho com Jesus é muito mais compreensão do que conhecimento. Evangelho com Jesus é acolhimento e não lição de moral ou simplesmente convicção individual de cada um. O nosso objetivo é apresentarmos o Cristo para as pessoas de maneira mais clara possível.
Para algumas pessoas, faremos isso explicando detalhes da palavra e como a atuação de Deus ao longo da história aconteceu. Para outras, iremos simplesmente dizer que Jesus as ama. Então, se as pessoas ainda têm dificuldade e associam muitas vezes Deus e Jesus e o Espírito Santo como sendo uma única pessoa, então, tem situações em que precisaremos explicar que os profetas eram missionários, que os profetas eram enviados do Cristo, que o Antigo Testamento conta a história do povo hebreu, conta a história dos judeus. Sendo Jesus judeu, então Jesus conhecia a lei mosaica e o judaísmo. Por isso, e como era o único povo monoteísta, então Jesus nasce em berço judeu, porque além do Deus único, Jesus conhecia tudo aquilo que foi orientado a Moisés lhes ensinar. Para outras pessoas, nós simplesmente vamos dizer, olha, Jesus disse assim lá no Evangelho de Mateus: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, Jesus não vai te abandonar, qualquer que seja a situação. Para Jesus, não tem pequeno, médio ou grande erro. Para Jesus, não existem vitórias individuais, porque não tem mérito nenhum você chegar em primeiro lugar. Todos nós chegaremos juntos ao reino dos céus, onde o Cristo nos espera. Jesus te ama, confia, espera. Você pode, você consegue. Deixe brilhar a sua luz para que você possa enxergar onde você pisa. E essa luz vai iluminar aqueles que ainda caminham nas trevas. É a mesma maneira de dizer. Então, é adaptar o nosso discurso ou a nossa palavra à necessidade de quem nos ouve. Aqui aprendemos sobre o cuidado que devemos tomar com a inconstância. Aquelas pessoas, em um momento, estavam prontas a adorar a Paulo como um Deus. Pouco tempo depois, participam ou permitem que ele seja apedrejado. É o 8 ou 80. No momento, o sobrenatural, o maravilhoso, o milagre. Então, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Jesus. Isso é coisa de anjo. Ai, que é isso? Então, elevam, coloca no pedestal, coloca no altar. Vamos erigir uma estátua ou um totem. Essas mesmas pessoas, seguindo uma orientação, se deixando permitir as companhias e as influências espirituais, elas mudam rapidamente e permite muitas vezes um assassinato. Ah, não foi assim que aconteceu com Cristo? Aquelas pessoas que o condenaram, aquelas pessoas que pediram a sua crucificação, ali não estavam, em grande parte, aqueles que foram beneficiados pelas palavras do Cristo? Ali não estavam aqueles que tiveram entes queridos, familiares, que foram ali agraciados e puderam se recuperar exatamente tendo os obsessores, os esclarecimentos, o magnetismo ali do próprio Cristo, trazendo-os de volta à vida normal? Então, assim somos todos nós. Muitas vezes, quando nós somos chamados e lembrados porque somos espíritas, para dar um passe, para fazer uma vibração, para que nós possamos ali auxiliar com as nossas preces, ai, que bom! Quando alguém nos procura, vê se traz uma psicografia, vê se traz uma mensagem da minha avó, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Aí sim, nós somos espíritas, nós estamos a serviço do Evangelho. Mas quando nós falamos para a criatura ir lá, participar da palestra, fazer um curso, com água fluidificada e tal, aí nós viramos o próprio demônio, aí nós viramos aqueles que fazem sacrifícios, oferendas e todas as palavras despreciativas que todos nós conhecemos. Então, a mesma boca que elogia
é a mesma que condena. Precisamos ficar muito atento a isso. A mesma coisa pode acontecer conosco. Podemos nós ser aqueles que terão a atenção das pessoas por um momento, para sermos apedrejados em seguida. Ou podemos ser estes que, de maneira inconstante, estão unidas a algumas pessoas para logo depois apedrejá-las. Não é só as pessoas que estão conosco nos abraçando que vão nos apedrejar. Nós também, pode ocorrer conosco. Sim, claro que pode ocorrer conosco. Quantas vezes nós encontramos alguém e aí nós começamos a falar mal daquela criatura que não está? Aí nós chegamos mais adiante e encontramos exatamente aquela que nós estávamos falando mal. Aí nós trocamos de assunto, nós passamos a falar mal daquela que está ausente. E muitas vezes nós contribuímos. A pessoa, às vezes, fala uma pequena palavra. Nossa, eu passei por fulano e ele nem me viu. E você nem sabe, ele é assim mesmo, orgulhoso. Olha, só vê a gente quando precisa. Nós aumentamos, nós potencializamos, tanto para o bem como para o mal. Então, isso não é um privilégio de quem está se referindo a nós. Nós também precisamos vigiar as nossas atitudes. Lembram da história do Pedro, quando Jesus pergunta: quem vos diz quem sou eu? E Pedro rapidamente responde: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne que te disse, mas o Pai que está no céu. Jesus está dizendo: Pedro, parabéns, Pedro, a sua mediunidade te permitiu ouvir que foi os benfeitores, que foi o seu anjo guardião, o seu protetor que te disse que eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus, na sequência, Jesus fala que precisa-se ir para Jerusalém, porque ali ele vai enfrentar as autoridades e vai morrer, porque ele vai ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro começa a tentar. Você não pode falar isso não vai acontecer com você, imagina, você é o Messias, você é o Salvador. Jesus fala o que para ele? Afasta-te de mim, Satanás, porque você quer me desviar dos propósitos do Evangelho. Porque Jesus está se referindo não a Pedro, mas à influência espiritual das trevas que Pedro acabou permitindo. Então, a mediunidade tem isso. Nós ouvimos os benfeitores e muitas vezes, nas mesmas circunstâncias ou no momento seguinte, nós estamos dando vazão para os obsessores, para os inimigos, para os desafetos do Evangelho e também para a nossa história pessoal e individual. Não obstante tal êxito, crescia a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos dois desconhecidos. Então, se não bastasse o preconceito e a discriminação, eles aí vão buscar aonde? Eles vão buscar as referências de Paulo e Barnabé. Onde eles vão buscar? Em Listra, exatamente onde aconteceu a história da noiva. Regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso da noiva era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros e sedutores de mulheres honestas. Nós não dissemos agora há pouco que a nossa imperfeição nos leva a acrescentar? Aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto. Então, se eles já estavam querendo motivos para expulsar, motivos para condenar, prender e, por que não, apedrejar a Paulo e Barnabé, simplesmente porque eles estavam convertendo os gentios e os pagãos, imagine quando chega a ideia
de que eles eram sedutores de mulheres honestas, que eles eram feiticeiros, que eles blasfemavam contra Moisés, contra Yahvé, contra os ensinamentos do profeta maior para todos eles. Então, imagina o que aconteceu ali naquele meio. Eles, que já não eram bem vistos, passam a ser verdadeiramente criminosos aos olhos da multidão. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto foi discutido e, com a mesma facilidade que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. E aí começam as mentiras, aí começa o acréscimo. Então já não é mais uma noiva, são duas, já não é mais uma noiva, mas tem mulheres casadas, já não é alguém que eles curou, mas que eles ofenderam, que eles blasfemaram contra os sacerdotes do templo, que eles não aceitaram as oferendas. Então, tudo isso vai somando na perseguição. Eles falando de amor, eles falando de perdão, eles atendendo aos necessitados, porém, o que pintavam a respeito da sua conduta iam exatamente no sentido contrário àquilo que eles estavam fazendo. Deliberaram, então, que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião em que falasse a público. Esse apedrejamento, essa lapidação, ela está prevista no livro do Levítico, que é o livro das leis de Moisés. É o terceiro livro do Pentateuco judaico, entendeu? E lá fala da lapidação, lá fala desse apedrejamento para todo aquele que blasfema em nome de Deus, o nome de Yahvé. Então, como ele estava falando de uma doutrina nascente, como eles estavam falando de um cristianismo, de uma religião, de uma doutrina, de um conceito que foi disseminado por um carpinteiro, então tinham o respaldo legal para que se cumprissem ali a lei de Moisés através do apedrejamento. O apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. Foi até a praça, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho. É preciso lembrar que eles estavam de passagem por essas cidades, como foi Listra, como foi Derbe, como foi Icônio, todas essas cidades. Então, mesmo correndo esse risco, mesmo sabendo dessa perseguição, Barnabé, então exausto, e ali, porque é preciso lembrar que todos esses deslocamentos eram feitos a pé, eram caminhadas, e as distâncias eram longas, e as acomodações do descanso, muitas vezes precárias. Timóteo, aqui então, um jovem adolescente que viria a ser discípulo de Paulo, Paulo o estava então ensinando, Paulo estava educando, tá? Paulo estava passando a Timóteo as verdades do Evangelho, estava ensinando a ele as verdades do Cristo. Então, na dificuldade e a não presença de Barnabé junto a ele, ele leva Timóteo. Até porque ele pensava, estando eu acompanhado de um jovem, eles não vão querer ou não vão me atacar, o que foi um leve engano. Foi apedrejado, como ocorreu a Estevão, e mesmo muito ferido, escapou da morte. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. É a justiça divina se cumprindo. O mesmo que ele causou a Estevão, ele também está sofrendo. Estevão defendeu Jesus até o último momento. Assim também foi Paulo. Não era o caso aqui porque ele não morreu, mas foi apedrejado como
causou ali a Estevão. E essa situação faz com que ele se mude. Então, escapou da morte, ferido, açoitado, mas sempre continuando a sua tarefa. Porque, como nós vimos lá na passagem, no primeiro slide, quando Cristo diz, é preciso que ele sinta, é preciso que ele viva tudo aquilo que ele causou aos outros por causa do Evangelho e dos meus ensinamentos. Então ele foge. Mais uma vez ele escapa da morte e vai para uma outra cidade. No antigo Israel, a circuncisão tinha que ser realizada no 8º dia do nascimento. Tem o sentido de um sinal da aliança entre Deus e Abraão e os seus descendentes, de um rito de inserção no povo eleito. Então, a circuncisão, segundo Moisés, era uma ordem divina. Estava relacionado para demarcar o povo de Deus. Então, a aliança de Deus e Abraão, ou antiga aliança, era aquela: a tua posteridade te cobrirá toda a terra. E para isso você precisa de algum sacrifício. E o sacrifício era esse da circuncisão, ou seja, a remoção do prepúcio em todos os espíritos nascidos numa condição masculina. Porém, na realidade, nós sabemos, e a doutrina espírita nos explica muito bem, aquele povo, aquela horda selvagem, não tinha as famílias ainda, não tinha essa cultura da família, não tinha toda essa importância aí, os laços consanguíneos. E as pessoas tinham relação, todo mundo com todo mundo, inclusive com animais. Ou seja, o sexo era uma forma promíscua de disseminação de bactérias, vírus e doenças. E o prepúcio era ali o campo fértil para que essas bactérias e esses vírus então sobrevivessem e fossem transmitidos de um para o outro. Então, Moisés, seguindo pela sua mediunidade, ele recebe uma orientação, dizendo que a circuncisão é divina. É uma forma de você eliminar um foco infeccioso, e ficou sendo como uma lei divina. Deus terá tornado obrigatória a prática da circuncisão masculina para Abraão 1 ano antes de nascer Isaque, o rapazinho do sacrifício. Em Antioquia, discutia-se muito a circuncisão e a questão dos alimentos puros e impuros. As vozes do Espírito Santo deixaram de manifestar-se. As contendas de Jerusalém estendiam-se por todas as comunidades. Se os judeus eram circuncisados, tudo bem, eles seguiam a lei de Moisés. Se os alimentos eram considerados puros ou impuros, os judeus, como já falamos, eles não comiam peixes de couro, eles não comiam carne de porco, como tinha também outros alimentos que eram considerados impuros. E devido exatamente a toda essa promiscuidade, toda essa perseguição, então as vozes do Espírito Santo, que é nada mais do que a mediunidade de voz direta, que ali orientavam os apóstolos, orientavam os servidores de Jesus, a mediunidade, não tem mediunidade, ficou impossibilitada. Mas eles viviam em tamanha perseguição, eles viviam tanto sendo perseguidos e passando por sofrimentos e por privações, que eles já não tinham mais condições quase de ouvir as vozes da espiritualidade. Então, essa coisa de circuncisão, quem é judeu já é circuncisado, mas e aqueles que se convertiam? Tinham que também se fazer a circuncisão? Esse era o grande debate. Porque se eles estavam sendo convertidos agora, não devia ter essa obrigatoriedade de nascimento que era observada no 8º dia. Lemos que Paulo e Barnabé, defendendo que não era necessária a circuncisão dos gentios,
entram em uma forte discussão com esse grupo de pessoas. Sim, se eles não nasceram ali, se eles não seguiam os preceitos judaicos, qual a necessidade que tinha de fazer a circuncisão? Se a circuncisão era obrigatória somente até o 8º dia, por que que os velhos, os idosos, na madureza da idade, eles tinham que passar por esse processo? Então, Paulo e Barnabé eram totalmente contrários a essa obrigatoriedade. A discordância era tamanha que eles não conseguiram chegar a um acordo e precisaram levar a questão para a igreja de Jerusalém. É preciso lembrar que Paulo e Barnabé, assim como Timóteo, Silas e todos os outros, eram enviados. Eles estavam ali a serviço do evangelho. Porém, a autoridade máxima na época era Pedro. Pedro apacenta as minhas ovelhas, seguindo a orientação de Jesus. Pedro era a referência de moral. Pedro era a referência da fé. Então, a exemplo do que é hoje o Papa para os católicos, o que é os rabinos para os judeus, o que é os pastores e os bispos para as igrejas evangélicas. Então, Pedro era uma referência de religião, de moral e de lei, o que devia ser observado. Mas isso não significa que Paulo concordava com essas ideias também. Aqui temos o primeiro aprendizado. Às vezes, vamos entrar em discussões que não vamos conseguir resolver entre nós. Precisaremos de pessoas mais experientes intermediando a conversa. Essa é uma das belezas da comunidade da fé. Em todos os momentos, podemos contar com as pessoas. Né, Inês? Na reunião que você estava participando. Então, nem sempre as pessoas pensam iguais, raciocinam todos da mesma forma. Muitas vezes, os nossos pontos de vista, nós queremos que sejam observados, mas esquecemos de respeitar a opinião alheia. E muitas vezes esse debate, ele é um desserviço que está sendo prestado à doutrina e ao evangelho. É nesses momentos que vem a coerência, é nesses momentos que vem a sensatez, é nesse momento que devemos buscar o equilíbrio e a harmonia. Se a contenda está se prolongando, se o debate está virando uma discussão, então vamos ouvir alguém mais experiente, vamos ouvir alguém que tenha mais conhecimento. Nós já falamos aqui muitas vezes em relação às obras espíritas, por exemplo. Muitas delas, às vezes o André Luiz fala uma coisa e os espíritos falam outra. Quem está com a razão? Sempre que houver, nós vamos ver quem tem mais conhecimento, quem tem mais elevação moral. André Luiz fala que não existe animal no mundo espiritual? Fala. Erasto fala que tem. O Erasto diz que não tem. André Luiz é um aprendiz no mundo espiritual. Erasto é um espírito discípulo de Paulo. Então, em termos de elevação moral, de conhecimento intelectual, de elevação espiritual, Erasto está acima do André Luiz. Então, nós temos que seguir a orientação de Erasto, mas não desprezar o que André Luiz está dizendo, porque ele está se referindo a uma forma. Nós sabemos que se pode plasmar, nós sabemos que a espiritualidade tem essa capacidade de criar fluidicamente, ideoplástico, essa forma ideoplástica para que possa ser de auxílio, para que possa ser de benefício para quem possa estar em recuperação. É a mesma coisa aqui a respeito da circuncisão. Todos estão certos e também todos estão errados. Então, precisa haver um ponto em comum de apoio da doutrina. Paulo viu o evangelho livre de qualquer influência, mas decide chamar Simão Pedro, que, atendendo o pedido por carta, vem até Antioquia. Ele deixa Jerusalém, deixa a casa do caminho,
onde ele, João e Tiago eram os responsáveis diretos, e vem até Antioquia atendendo o pedido de Paulo, que é onde estava havendo esse debate e a discussão sobre a circuncisão. Pedro é muito respeitado por todos os cristãos, visto que o próprio Messias havia dito que ele seria a pedra inicial de sua igreja. Mas mesmo Pedro não consegue resolver a questão. Foi então marcada uma reunião com os apóstolos e os discípulos em Jerusalém. Por quê? As comunidades que eram fundadas por Paulo respeitavam Paulo e não Pedro. Aqueles que conheciam Pedro entendiam que ele foi um apóstolo do Cristo e Paulo não foi. Então, Pedro tinha a preferência de grande parte. Então, o debate acirrou-se e aí precisou de um colegiado. Precisou, então, de uma reunião de todos os responsáveis ali. João, Tiago, de todos os envolvidos, Barnabé, Silas e todos os demais que ali se encontravam, para decidir o que seria feito. Nesta reunião memorável, Pedro demonstrou a todos que o evangelho é para a alma e não para o corpo. E assim os gentios convertidos ao cristianismo ficaram liberados da circuncisão, que é o correto. Nós não podemos afrontar. A pessoa chegou agora na doutrina espírita, e aí nós queremos que ela já esteja orando a Ave Maria, a Santa Maria, Mãe de Jesus. Deixa a criatura Mãe de Deus. E daí não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir. O importante é que a criatura está disposta, está querendo aprender, está querendo se melhorar. A mesma coisa, faz o sinal da cruz, faz o nome do Pai quando entra no salão da palestra, quando sai da casa espírita, deixa a criatura. No momento certo, ela vai compreender que todos esses rituais, que todos esses paramentos externos, muito pouco significa para o espírito. Isso são convenções humanas que, sim, devem ser observadas, mas apenas em locais restritos e individuais. E a nossa próxima aula, agora sim, o slide está correto, dia 5 de abril. Vamos seguir com Paulo em sua viagem. Se aqui encerramos a viagem de Paulo, lá nesta reunião com Pedro, o livro Paulo e Estevão, ele fala com propriedade sobre essa reunião, que foi o que nós começamos a falar quando nós estudamos o Atos dos Apóstolos. Muitas das coisas que estão relacionadas e estão relatadas nos Atos dos Apóstolos, aqui e principalmente nessas viagens de Paulo, não devem ser observados no nosso dia a dia. Discutir por causa do evangelho, segregação por causa do evangelho, rompimentos de tradições, de laços consanguíneos, simplesmente por ideias religiosas, devem prevalecer sempre o bom senso. Por isso, colocada aqui a frase que está no Evangelho de Lucas: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus carregou a sua cruz sem debater, sem discutir, sem reclamar e sem afrontar. A cruz do Cristo, se nós observarmos, qual era a cruz do Cristo? Não era essa cruz de madeira que ele foi crucificado. Não é esse pedaço de pau que ele foi pregado. O que seria a cruz do Cristo, se não os nossos erros, se não as nossas falhas, se não a nossa ignorância? Jesus foi crucificado ainda pelos nossos sentimentos inferiores, de inveja, de ciúme, de poder, de autoridade, porque grande parte de nós não queria perder os privilégios, não queríamos perder
as regalias que nos eram oferecidas. É essa a cruz do Cristo. Não que o Cristo morreu por nós na cruz. Não. Jesus nos ensinou a superar as adversidades. Então, quando ele diz, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E Paulo e Barnabé, como nós vamos ver, todos os outros que vão juntar-se a eles, vão carregar a sua cruz. Porque se nós observarmos, Jesus foi o único. A sua vida e toda a sua história se resume na crucificação ali em Jerusalém. Paulo e todos os apóstolos, eles vão ser martirizados, eles vão ser perseguidos, mas a cada perseguição, a cada atropelo, a cada açoite e a cada prisão, a fé se renova, a fé se potencializa, e é isso que os impulsiona a seguir adiante. Todo aquele que está disposto a servir ao Evangelho, é preciso lembrar que há sacrifício. Não é simplesmente, quando der. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou assistir uma palestra. Hoje eu não tenho compromisso, eu vou lá no curso. Hoje eu vou à missa. Hoje eu vou no culto. Hoje tem um pão sobrando aqui, então, para não ir para o lixo, eu vou levar ali e vou dar para alguém que está... Não. Nós precisamos viver os ensinamentos de Jesus todos os dias e a todos os momentos. E isso nós estamos vendo nas viagens de Paulo. Desistir não é uma boa opção. Seguir adiante é a oportunidade, sim, de resgatar os nossos débitos, de fazer as devidas reparações. Esse Paulo que nos está sendo apresentado, esse Paulo que nós estamos conhecendo, não tem nada a ver com o Saulo, doutor da lei. Não tem nada a ver com o Saulo, o perseguidor dos cristãos. O único ponto em comum que tem o Saulo e o Paulo é a tenacidade, é o desejo de servir, é a defesa dos ideais de Deus. É o objetivo de todos nós. Acabou.